Olá! Começa agora mais um programa Liderança e Propósito. Programa que tenta levar para você que está nos assistindo um pouco mais sobre os temas ligados a essa área, a liderança que é tão importante para o mundo, não só no mundo dos negócios, mas para toda a humanidade. A liderança ela é importante para que a gente evolua como ser humano. O mundo é feito sempre de grandes líderes. E aqui no programa a gente tem sempre a honra de trazer líderes que fazem a diferença, que passam por esse mundo tentando deixar um mundo melhor. Eu começo sempre o programa fazendo uma citação. A citação de hoje é da CEO da Meta. Ela diz o seguinte: liderança é fazer os outros ficarem melhores, como resultado da sua presença e garantir que esse impacto dure na sua ausência. Quem disse isso foi a Sheryl Sandberg, CEO da Meta. Hoje eu trago uma convidada muito especial, a Maria Beatriz, sócia-diretora da PeopleCom Comunicação. Eu queria saber de você, Maria Beatriz, o que você pensa a respeito da citação da Sheryl? Você concorda com ela? Concordo totalmente. Primeiro, eu queria dar boa noite e agradecer pelo convite de estar aqui com você. A honra é nossa. Eu concordo totalmente, né? Quando eu estive no mundo corporativo, eu sempre segui isso como exemplo. E não só como executiva, né? E também até como mãe. E eu acho que a gente tem que fazer o nosso trabalho para que a gente seja substituível, que a gente possa, né, com o tempo, ser invisível, mas que o legado fique, e o exemplo fique e perdure. Então, eu acho que a pessoa como executiva, líder, gestora, ela tem que fazer o trabalho pensando que uma hora ela não vai estar naquela cadeira. E que quem vai estar naquela cadeira são os seus liderados. E a gente já conversou um pouco nos bastidores, né? E eu sei de casos de estagiários que trabalharam com você alguns bons anos atrás e que hoje estão em posições de diretoria de grandes empresas, né? Tem o Fábio, tem a Natália, sim, enfim, alguns que você citou. Você vê esse legado deixado no teu trabalho como líder na vida deles? Sim, e é gostoso quando você ouve deles mesmo isso, né? E eu tenho relacionamento até hoje, então alguma gotinha, alguma diferença eu fiz para que essas pessoas se tornassem os líderes que são. E é muito gostoso de você ver frutos disso. Quando você tem uma citação deles, ou quando eles citam algum exemplo que você até esqueceu, né? De algum exemplo que você deu, de alguma reunião que você fez, de alguma atitude que você teve na vida deles profissional, no momento de vida deles, e que eles fez sentido para eles. Sim. Eu sei que no trabalho que você desenvolve na PeopleCom, né? Eu sei que você faz um trabalho de comunicação interna, de eventos corporativos, né, de treinamento, capacitação de alta liderança. Como é que você tem visto no dia a dia, no mundo que a gente vive hoje, né, pós-pandemia, como é que você tem visto a capacitação dessa liderança atual? Eu também circulo por muitas empresas, através do trabalho que eu faço pela LGK, e assim, eu não vejo uma grande evolução. Por mais que a gente fale tanto, né, eu sinto que isso varia muito de empresa para empresa. Como você vê isso dentro das empresas que você atua? Eu também sinto. Isso eu converso com alguns colegas da área, que às vezes a gente fala, nossa, passaram já tanto tempo, né, 5, 6 anos, e a gente está falando das mesmas coisas, a gente está tendo a necessidade de fazer os mesmos tipos de treinamento. Então, a minha atuação é muito forte com a liderança. Como é que a gente pode preparar essa liderança para ela se comunicar melhor com os seus liderados, para ela conseguir passar da melhor forma a cultura da empresa, né? Para que a missão, visão não seja só um quadro na parede, mas que realmente as pessoas vivenciem isso. Então, eu sinto que, assim, não é falar que não tem evolução, mas ainda está indo a passos muito, muito curtos, né? Gostaria de estar vendo, olhando para trás, né? E estar vendo uma evolução muito maior. Mas sim, né? Acho que o nosso principal trabalho que a gente tem feito de treinamento e palestras é focar na liderança. A liderança não pode ser considerada um canal de comunicação, porque não é efetivamente um canal, mas ela é mas ela não deixa de ser um canal muito importante. Sim. É o elo, né, entre a alta liderança, né, o que os donos, né, os fundadores imaginam para aquela empresa, e é toda a base,
né? Seja operacional, seja uma empresa de serviço, indústria. Então, ela tem eu costumo falar que as pessoas entram numa empresa por conta de um CNPJ e elas saem por conta de um CPF. E o que eu quero dizer com isso? Ela entra porque ela conheceu a empresa, ela conheceu a cultura da empresa, ela se apaixonou, o RH, né, mostrou para ela todo um mundo de possibilidades. E ela sai por conta do chefe dela. Sim. E por quê, né, isso acontece? Uma falta de comunicação, uma falta de empatia, né, uma falta de inspiração com o líder. Então, o dia a dia torna tão maçante a vida dela que ela, mesmo adorando a empresa não muda, né, de um dia para o outro, ela acaba optando por sair por conta desse líder. Por isso a importância de trabalhar essa liderança. O que você está falando, eu concordo totalmente, eu vejo isso nas empresas que eu atuo, que eu frequento, e ao mesmo tempo existe um ponto que eu acho que ele coloca uma cobrança maior dos acionistas das empresas, que é a questão da produtividade no Brasil. A produtividade no Brasil ela é apontada como um dos maiores problemas das empresas brasileiras. Sai um dado ano passado ou retrasado que coloca um executivo brasileiro como 4 vezes menos produtivo que um executivo americano. Então, como é que você vê isso dentro das empresas, ao mesmo tempo que a gente tem todo esse trabalho, essa pressão que é colocada por maior produtividade? A gente sabe que depois da pandemia houveram muitos cortes, né? E as empresas precisam continuar produzindo resultado. Então você vê esse antagonismo entre ter uma liderança bem avaliada, que faça um trabalho de liderança proativa, de resultado, mas ao mesmo tempo uma cobrança muito grande para o resultado. Sim. Sim, isso existe. E muitas vezes o líder, ele não é preparado para isso, né? Ele é preparado para, né, exercer a função dele, seja na área operacional. Ele acha que ele precisa arrumar tempo. Mas, na verdade, quando ele percebe que falta, às vezes, capacidade e tudo mais, isso é treinamento, quando ele percebe que ele tendo o time dele perto dele, ele se comunicando melhor, ele entendendo, né, como agir, esse pessoal vai trabalhar muito melhor e vai ser muito mais produtivo. As pessoas, isso não sou eu que estou falando, isso tem vários fundamentos e várias pesquisas que comprovam quanto as pessoas produzem melhor quando estão felizes. E a gente é assim. A gente é assim, né? Quando a gente está bem com a gente mesmo, a gente está feliz, a gente tem propósito naquilo que a gente faz, a gente trabalha muito mais e às vezes sem nem perceber, né? Fala, nossa, passaram 12 horas, eu nem percebi. Então, falta só o líder perceber isso, que ele não está jogando contra, ele está jogando junto. Sim. Né? Não é ele mais um, é um time. Então, quando ele percebe que trabalhando todo mundo junto, entendendo o propósito, entendendo qual que é o objetivo, né? Aonde aquele líder quer chegar, que o objetivo dele é o objetivo de todo mundo produz muito melhor. Eu vejo que esse é o grande desafio, né, dos líderes, juntar as expectativas da empresa em termos de resultado, extrair o melhor dos seus liderados, colocando todo mundo alinhado com aquele propósito que você falou, comunicar isso muito bem, né? E eu queria entender, dentro de tudo isso que a gente falou, e do que eu sei que você executa dentro da PeopleCom, o que tem sido mais demandado de serviço de vocês na PeopleCom nesse ano no ano de 2025 e agora no ano de 2026, em função do momento que a gente vive no mundo e no Brasil? Durante a pandemia, que, né, foi um marco, durante a pandemia a gente foi muito requisitada para entender os canais de comunicação. Né, se as empresas tinham canais suficientes para que a informação chegasse, né, para todos, se existe um canal específico para liderança, por exemplo, né, que tem uma demanda bem específica. Então, durante a pandemia foi isso. Passando a pandemia, pós-pandemia, aí veio muita questão da liderança, em preparar esses líderes para se comunicarem melhor, né? Então, seja através de treinamentos, workshops, e agora também vindo muito forte essa questão da NR1, né? Sim, a questão da saúde mental. Então, o impacto que tem o dia a dia do funcionário, né? Para ele não sofrer um burnout, não estar estressado. Então, hoje em dia tem sido muito essa demanda de trabalhar a liderança para que o dia a dia do funcionário ele tenha saúde, né? Não só física, como foi sempre muito trabalhado, né? Ergonomia e tudo mais, mas a saúde mental, que tem um impacto muito grande. É o que tem sido mais demandado no pós-pandemia. Então, esse tipo de ação.
você vê que, de fato, o que culminou agora com a cobrança da NR1 é resultado do pós-pandemia. Exatamente. Eu acho que durante muitos anos tentou se acobertar, né? E, na verdade, esses números estão estrondosos. A quantidade de pessoas por afastamento por doenças psicossociais aumenta a cada ano muito, muito grande. Então as empresas estão tendo que trabalhar, olhar a fundo, entender qual é o motivo. Será que é a liderança? Porque também eu coloco sempre um papel muito forte na liderança, né? Mas, porque eu sei que ele afeta o dia a dia, mas entender um pouco mais a fundo o que a empresa pode fazer para trazer um pouco mais de qualidade de vida, né? Bem-estar dentro do dia a dia da empresa, porque é bem o que você citou, a pressão é cada vez maior, né? Por números, por produtividade, por resultado. Então, como é que a gente equilibra isso para que a pessoa não sofra? E também está provado que você fazer todo esse alinhamento, abrir espaço para ter qualidade de vida na empresa, para ter espaços de relaxamento, de se respeitar os tempos para que a pessoa possa ter vida fora da empresa, trazem resultados financeiros. Né? Exatamente. Ao contrário do que se imagina, essa empresa é uma empresa super do bem, é uma empresa que cuida muito bem do funcionário, mas não dá os resultados financeiros esperados. Eu posso afirmar para vocês que estão em casa que isso é o contrário. Existem vários dados que comprovam que empresas que cuidam bem da sua estrutura de funcionário, de recursos humanos, obtêm muito mais resultado financeiro que as que não cuidam. Sim. Né? Então, acho que esse é o grande alerta que eu acho que nesse primeiro bloco de bate-papo com a Maria Beatriz, queria deixar para vocês que estão em casa. Assim, o tema é vasto, mas dá para juntar as duas coisas. Né? Eu acho que dúvida. Fica isso como um resultado do que a gente conversou nesse primeiro bloco. Assim, dá para ter uma empresa que cuida do funcionário e que obtém resultado financeiro. Com certeza. Bom, nós vamos agora para um intervalo. Você que está nos assistindo aí de casa, fica aí, não sai daí, porque o segundo bloco do programa promete muito mais, a gente trazer muito mais informações a respeito de liderança e propósito. Voltamos com o programa Liderança e Propósito, hoje recebendo aqui Maria Beatriz, sócia-diretora da PeopleCom, falando profundamente a respeito do tema de liderança, ela que é uma profunda entendedora do tema. Bia, voltando então ao que a gente estava falando a respeito da evolução que as empresas têm feito no investimento dos seus líderes, em tentar equalizar a pressão por resultados com um bom ambiente de trabalho, com qualidade de vida. Eu queria te perguntar o seguinte, existe um grande debate já desde o ano passado que tomou as redes sociais, que é a respeito das novas gerações estarem fugindo e até negando promoção para aceitar cargos de liderança. Né? Então, assim, isso foi amplamente debatido e, óbvio, vários pontos de vista têm sido colocados. Pontos de vistas desfavoráveis, né? Principalmente da nossa geração X. Esse pessoal não quer nada com nada, não quer trabalhar, não quer assumir responsabilidade. E quando a gente vê o posicionamento dos jovens defendendo os seus colegas, é que o pessoal não quer perder a saúde, ficar depressivo, angustiado. Então, queria que você falasse um pouco disso nas empresas que você atua. Né? O que você tem visto, isso de fato é verdade? É verdade, Rogério. A gente vê muito a fundo, você citou algo que é real, né, na nossa geração. O que fazia sentido, né, propósito, ou o que a gente queria como carreira, como objetivo, hoje talvez não faça sentido para essa geração mais nova. Então as empresas elas têm que parar e repensar e ouvir, que eu sempre falo, não adianta ficar imaginando, né, é conversar. Mas essa geração mais nova é realmente baseada em propósito. Se eles não encontram o propósito naquela empresa, o que aquela empresa faz com missão, visão e valor, se esses valores não dizem, né, não falam com o coração deles, não dizem, né, não tem conexão com os valores pessoais, eles abandonam. Sim. Eles abandonam, eles preferem, né, seguir para uma outra carreira ou para uma outra empresa, talvez ganhando menos, talvez mais perto da casa dele, porque ele não quer mais ficar 2 horas para ir trabalhar, não faz sentido para ele isso. Né? Não faz sentido ele trabalhar, às vezes, numa empresa presencial 5 vezes na semana. Ele prefere trabalhar, ele prefere uma empresa que vai, às vezes, ganhar um pouco menos, mas ele seja presencial 2 vezes na semana.
Sim. E ele possa, né, equilibrar melhor a vida dele com os filhos, com o cachorro, na academia. Então, realmente mudou. Então, as empresas, elas tiveram que mudar a rota. Sim, se adequar, né? Se adequar. Porque, Se assim, adequar. senão elas não iam conseguir, né? E não adianta negar essa geração. Não adianta, porque, é a geração que está aí. A geração que está aí, ela vai amadurecer. Daqui a pouco são pessoas que estarão no mercado de trabalho e a nossa geração vai estar aposentada. Exatamente. Então, assim, não tem como falar, não vou contratar pessoas de tal a tal idade. Não. Essas pessoas precisam ser incluídas e as empresas precisam se adequar de alguma maneira para poder recebê-las da maneira como elas querem atuar, né? Exatamente. Eu vejo isso tudo como uma mudança da sociedade que é inevitável, né? A gente tem que acabar se adequando. E, ao mesmo tempo, eu também vejo muito empresas que no discurso, né, vendem toda essa diversidade, toda esse great place to work, às vezes até tem o selo, mas que muitas vezes quando o colaborador dessas novas gerações adentram a empresa, são contratados, depois de um tempo, eu sei porque eu já vi isso acontecer, se desligam porque falam, mas isso não é verdade, o discurso que me foi vendido não é verdadeiro. Eu, infelizmente, vivencio isso, né? Na prática, né? Conversando, e é muito frustrante, eu acho que para os dois lados, tanto para a empresa, que ela tem que perceber que não adianta ela vender algo que ela não entrega no dia a dia, então é muito mais correto você falar, olha, aqui é sua pressão, aqui não adianta, são 5 dias na semana, aqui os benefícios é melhor, e daí a pessoa que se encaixar com aquilo vai entrar, do que ao contrário. Sim. É muito frustrante você ver um executivo, né, bom, com uma carreira toda pela frente, e um passado bacana, entrar acreditando que aquilo é real, e depois de 6, 7 meses ele percebe que não é. Sim. E ele vai sair, e daí a empresa vai ter que colocar outra pessoa no lugar. Então, eu acho que transparência é a melhor forma de você lidar com esse tipo de situação para os dois lados. Eu acho que tem que ser bom para os dois lados. Essa comunicação clara, né? Exatamente. Desde a contratação, do processo seletivo, deixar muito claro o que a empresa espera daquele colaborador, daquele novo contratado, daquela vaga. Exatamente. Eu concordo. Bom, como mãe, como mulher e estando aí super ativa no mercado de trabalho, atuando com a PeopleCom, eu sei que você tem um olhar muito sensível para essas questões. Como você vê hoje a ascensão? A gente sabe que ainda está muito aquém o número de mulheres em posição de conselho, de presidência de empresa, mas isso vem evoluindo, sim, vem aumentando. Mas como você vê nos trabalhos que você executa o respeito à questão multitarefa da mulher, melhor dizendo, que ela executa ainda, mesmo estando em posições de alta liderança. Isso tem melhorado? Olha, Rogério, tem. Você sabe que eu vim do mundo executivo, né? Eu era uma executiva e optei por abrir a PeopleCom, isso já tem praticamente 14 anos. E na ocasião, o mercado de trabalho não era tão favorável, tanto que eu optei, né? Me tornei mãe e eu optei por sair desse mundo corporativo porque não tinha muito espaço, né? E na ocasião, na época, as empresas perderam muitas executivas boas, sim, que estavam em super ascensão de carreira, lá pelos seus 30, 35 anos, né, onde você já teve uma bagagem, já, né, a empresa já apostou em você, já treinou, e a mulher tem o relógio biológico, ela tem que falar, bom, agora eu tenho que, né, decidir se eu quero ser mãe ou não. E muitas da minha época optaram por sair do mundo executivo, né? Sim. Então, hoje não. Hoje eu percebo que as empresas, assim como a gente está falando que agora as empresas estão tendo que olhar essa geração mais nova e mudar a forma, elas também tiveram que se adaptar e entender assim, a gente não pode perder essa mulher. Uhum. Ela vai sair, ela vai para outra empresa, ou ela vai empreender, ou ela vai deixar de trabalhar com um potencial incrível, né, de entrega. Sim. Não, então a gente tem que entender o que ela precisa. Ela precisa de uma flexibilidade de agenda? Ela precisa trabalhar home office alguns dias? Ela precisa poder sair mais cedo, talvez, em algum momento, para trabalhar em casa até mais tarde, buscar o filho na escola, ir no Dia das Mães na escola, às 5 horas da tarde. Sim. Ou a gente prefere perder essa executiva? Sim. Né? Então, isso tem... Você tem notado, então, que isso tem melhorado? Tem. Ainda tem ali um caminho pela frente, porque realmente, como você falou, nós mulheres, né, e quem está assistindo sabe, a gente tem muitas funções. Né, de dona de casa, de esposa, de mãe, né, e a nossa cabeça não para. Então, se a gente
pode estar num trabalho que favoreça tudo isso, não tem por que a pessoa querer sair. Concordo totalmente. E me explica um pouco melhor, assim, já te conheço o teu trabalho, né, mas eu queria saber, especificamente, fala para o nosso espectador, quem está nos assistindo em casa, exatamente o que a PeopleCom faz, dentro de todas essas empresas que você atua. Vamos lá. A People nasceu, como eu falei, há quase 14 anos. Nasceu para ser uma consultoria de comunicação interna, tanto que ela se chamava People Endomarketing. Sim. A ideia é realmente trabalhar a motivação e engajamento dos funcionários para que eles entendam o propósito, né, daquela empresa e que ele entenda que ele não é um número, que ele entenda que se ele faltar, ele vai fazer a diferença no dia a dia. Então ela nasceu com esse propósito. Ao longo desses anos, muitas demandas foram aparecendo e a gente inclusive mudou de nome, passou a chamar PeopleCom, onde a gente também faz muitos eventos. Eventos esses, na sua maioria, 90% eu diria, focados no público interno, focado em motivação, engajamento, então, jornadas de excelência, festa de final de ano. Não é só uma festa de final de ano, né? O colaborador trabalhou o ano inteiro para atingir aquele resultado. Por que não chegar no final e a gente partilhar com ele, né? A gente faz muitos eventos trimestrais ou semestrais para a empresa poder falar como é que estão os objetivos da empresa, estão sendo atingidos, não estão? O colaborador precisa entender qual é o papel dele, sim, né? Claro. O que ele precisa fazer. Então, a sua maioria são eventos internos. Eventos internos, então. Eventos internos, mas a gente também faz feiras, congressos, né? Outros tipos de evento ligados sempre à área de comunicação. Então, além da parte de consultoria, a gente segue com a parte de consultoria, treinamentos, palestras, workshops, mas também tem esse braço muito forte, principalmente pós-pandemia, né, dos eventos. Eu acredito que é uma forma, tudo comunica, e o evento é uma maneira muito bacana de você comunicar os valores da empresa, a pessoa vivenciar o que a gente está falando no dia a dia. Sim, e de criar esse engajamento, né? Exatamente. Não é só através de treinamento, através de uma feira, você passa os valores da empresa, comunica tanto para o mercado externo quanto para o mercado interno, para os clientes internos. Sim. Né? As festas de fim de ano, que eu sei que você faz algumas, né, de alguns clientes aqui regionais, sim, de Santos e tudo mais, grandes clientes. Então, assim, eu acho um belíssimo o trabalho, sou fã do trabalho. E aproveitando que a gente está falando do trabalho que você executa na People, né, o que te motivou a sair do mercado corporativo para criar a People, né, que foi a maternidade, como você me falou. Eu acho que tudo isso está ligado à questão do teu propósito, né? Sem dúvida. Então, eu queria saber de você, então, assim, no trabalho que você hoje executa na People, eu imagino que você veja a propósito de tudo que você faz. Então me explica um pouquinho, me conta um pouco do que te motiva todo dia. Acordar, levantar da cama, botar o pé no chão e falar, hoje eu tenho mais um trabalho pela People para executar minha missão de vida. Qual seria essa missão? Qual seria esse grande propósito? Eu acho que o nome da minha empresa já responde um pouco isso, né? O nome People, assim, eu amo pessoas, eu amo estar com pessoas, conversar, entender a necessidade daquela pessoa, o que ela precisa, né? Então, isso me motiva, fazer com que aquele colaborador da empresa, ele perceba que segunda-feira não é o pior dia da vida dele. Com certeza. Né? E eu sempre falo isso nas minhas apresentações. Ele tem que acordar de manhã e falar, que bacana que eu tenho esse emprego, que bacana que eu vou exercer o que eu faço e eu vou fazer com que a empresa atinja o resultado que ela espera. Então, meu propósito, né, além de acordar cedo pelos meus filhos, eu acho que a maternidade que me tornou empreendedora, sim, né? E ela que me motiva sempre a querer deixar um legado ali do mundo, tornar ambientes corporativos melhores. Sim. Eu acho que o trabalho, a gente trabalha 10 horas, 12 horas, né? Não pode ser só um trabalho, pelo salário, pelos benefícios. Muito bem. Né? A gente tem que acordar e falar, não, eu vou deixar um pedacinho, vou deixar uma diferença minha lá e eu vou voltar para casa diferente. Muito bem. Foi um prazer enorme te receber aqui. O prazer foi todo meu. Agradeço muito. O programa Liderança e Propósito estará sempre de portas abertas para te receber. Muito Eu agradeço muito a você, nosso espectador, que está aqui nos acompanhando, nesse retorno do Liderança e Propósito, aqui nessa casa que eu tanto amo e respeito, que é a TV Cultura Litoral, que me acolheu desde o início. Então, fique sempre atento aos nossos horários de programações para acompanhar o Liderança e Propósito. Em breve, em mais um programa no ar. Até o próximo.